Você já parou para pensar? Quem é você? E mais, você é realmente quem pensa que é? Ou será que essa ideia de você é só uma colagem de lembranças, opiniões dos outros, filtros do Instagram, traumas de infância e o que você aprendeu a fingir que sente? Essa pergunta parece confusa, mas ela é antiga. Tão antiga quanto a filosofia. Lá na Grécia Antiga, por volta de 400 a.C., um sujeito chamado Sócrates, andando pelas ruas de Atenas, dizia: "Conhece-te a ti mesmo." Era mais que um conselho. Era um desafio. Porque conhecer a si mesmo não é descobrir um segredo, é desmontar uma ilusão. A gente cresce acreditando que existe um eu bem sólido dentro da gente. Um centro, um núcleo, algo fixo, mas a verdade é que esse eu é uma construção, feita pouco a pouco, com tijolos de memórias, opiniões, expectativas e medos. É como um personagem que vamos interpretando por tanto tempo, que esquecemos que é um papel. E pior, quando questionamos esse papel, sentimos como se algo estivesse errado, porque o cérebro quer segurança, não verdade. É como disse o neurologista Antônio Damasio, nascido em Portugal e um dos maiores nomes da neurociência atual. O sentimento de identidade é uma ilusão biológica, necessária para o funcionamento do organismo, mas nem sempre verdadeira. O psiquiatra suíço Carl Jung, lá no início do século XX, falava sobre a persona, uma espécie de máscara que usamos para nos adaptar ao mundo. Mas se tudo o que mostramos é essa máscara, o que sobra por trás dela? Você diz que é extrovertido. Mas será que é mesmo? Ou só aprendeu que ser animado é mais aceito? Você se descreve como forte, controlado, tranquilo. Mas isso é o que sente, ou o que quer parecer. A sociedade nos ensinou a performar desde cedo, a se encaixar, a agradar, a ser alguém. Mas poucas vezes nos ensinaram a sentir sem julgar, ou a olhar para dentro sem medo. Pesquisas da psicologia cognitiva mostram que a nossa memória não é uma gravação fiel do passado. Ela é uma reconstrução, falha, flexível, às vezes até mentirosa. Você lembra do que quer, ou melhor, do que precisa lembrar para sustentar a história que conta sobre si mesmo. É como se o cérebro fosse um roteirista, cortando cenas, editando falas, colocando trilha sonora para reforçar a narrativa. E nisso, o eu se torna uma espécie de filme mal recortado, com cortes de infância, ensaios de autoestima e efeitos especiais de redes sociais. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, que viveu no século XX em plena Paris existencialista, dizia que o olhar do outro nos molda. Ele conta uma cena curiosa. Imagine que você está espiando pelo buraco da fechadura. Você está concentrado, imerso na cena. Mas, de repente, você ouve passos atrás. Só o som da presença do outro muda completamente quem você é naquele momento. Você sente vergonha, medo, culpa. Você se percebe observado. Essa pequena mudança revela algo imenso. Grande parte do que somos é reflexo do olhar do outro. E hoje, com milhões de olhos nos vigiando pelas redes, pelos algoritmos, pela cultura da exposição, nos tornamos avatares de expectativas. Será que existe um eu real? Ou será que somos apenas fluxo, mudança, processo? O filósofo budista Nagarjuna, lá pela Índia do século II, dizia que o eu é vazio, não no sentido de insignificante, mas no sentido de não fixo, não sólido. A identidade, para ele, era como a chama de uma vela. Muda o tempo todo, mas ainda assim continua acesa. Já o psicólogo contemporâneo Bruce Hood, professor da Universidade de Bristol, escreveu: "O eu é uma ilusão criada pelo cérebro para dar continuidade à consciência. É útil, mas não é real. Isso pode parecer assustador, mas também pode ser libertador." Se o eu não é fixo, então talvez você não esteja preso.
Talvez você não seja ansioso por natureza, desorganizado desde sempre, o que sempre estraga tudo. Talvez isso tudo seja só o roteiro que você aprendeu a repetir. E a vida está te dando uma chance de reescrever. O eu não precisa ser estático. Ele pode ser criação, escolha, presença. Então, da próxima vez que disser, eu sou assim mesmo, pare, respire e pergunte, quem foi que disse isso? Foi você mesmo ou alguém que você aprendeu a imitar? No fim, talvez você não seja o que pensa. Talvez você seja o que escolhe ser a partir de agora.